ministrar uma mensagem, eu já preguei ela há muito tempo aqui atrás, preguei ela domingo passado, lá em Guarapari. Sabe bastante, né, aquilo que eu posso fazer e contribuir com o reino de Deus, né, bem específico mesmo, o que que eu posso fazer para ganhar as pessoas para Deus, né? Então, qual é a minha parte, né, nessa história, né? Quais as coisas que eu quais as coisas que eu devo fazer, segundo as revelações que eu tenho é, recebido, né? Lendo a palavra de Deus, ouvindo mensagem, conversando com pessoas, né? Então, Deus ele tem trazido revelações não só para mim, mas para todos nós, né? Então, o fato de você ouvir essas músicas, eu não sei se você prestou atenção, eu espero que todos tenham prestado atenção, são músicas muito profundas, né? Falando sobre Jesus, sobre o sangue de Jesus Cristo. Eu vou falar com você, pai, se você tiver concentrado, essas músicas, elas mexem com as suas emoções. Mas não é que você vai se concentrar para mexer com as suas emoções, né? Você, na realidade, a sua concentração no momento de louvor é um momento de adoração, né? É uma das formas que você adora a Deus, né? Em forma de cântico, né? Então você presta atenção e você canta aquilo ali. São coisas muito profundas, né? Então eu particularmente fiquei muito impactado, né, com as músicas que foram cantadas aqui, né? Pensando na grandeza de Deus e naquilo que Deus faz por nós. Então imagina, cara, né? Deus te purificar de todo o pecado, né? É o que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Então, imagina, outrora nós estávamos condenados, nós vivíamos no pecado, de repente nós conhecemos a Cristo, temos um encontro com Cristo e Cristo nos liberta, nos purifica, mas não só nos liberta de questões intelectuais que quando você começa a saber mais, né, não só aquela ideia de Romanos de que o que de Deus se pode conhecer, né, mas é muito mais do que aquilo, né? O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Então, isso é fantástico, né? Então, de vez em quando eu tenho, em alguns momentos, quando eu fico muito agradecido porque Deus faz algumas coisas e eu percebo com mais nitidez as coisas que Deus faz, eu imagino que lá no céu, quando nós chegarmos, né, na presença de Deus, o lugar que Deus tem preparado para nós, rapaz, todo dia nós vamos agradecer a Deus. Porque quando eu me deparo com alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu agradeço de novo. Falo assim, Deus, obrigado por isso. Então, obrigado por Deus ter me salvado. Então, imagina se lá, como outrora, a forma que eu vivia, se eu não tivesse conhecido Deus, se eu tivesse falecido no mundo em que eu me encontrava, onde eu estaria hoje, cara. Então, se eu lembrar dessas coisas, se eu lembrar da vida que eu vivia, isso sempre é um motivo de agradecer a Deus pela libertação que ele fez, né, com a minha vida. Então, é um momento, não só esse momento, né, de louvor, vários momentos, é momento de você engrandecer e de você agradecer a Deus. Então, rapaz, é fantástico, né? Então, Deus é real, né? Então, a salvação é real, o inferno é real, as coisas de Deus são reais. Deus existe mesmo. Então não é conversa fiada, não. Tudo que está escrito aqui é real, é verdadeiro. Então nós não precisamos de uma droga, de um estímulo para nós adorarmos a Deus. Nós precisamos ter uma consciência de adorador, né? Uma pessoa que vai reverenciar a Deus por aquilo que Ele é, ser grato, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então são momentos que, se você pensar, se você se concentrar, rapaz, isso te leva longe, né? Eu vou falar com você, eu sou altamente satisfeito com Deus por aquilo que Deus tem feito na minha vida e pelas coisas que Ele ainda irá fazer através de mim, né? Então é um momento de quando você presta atenção nas coisas que são cantadas, né? Porque hoje eu falo com você, rapaz, foi um louvor diferente. Essas letras são muito bacanas, né? Não é só coisa para balançar você, para mexer com as suas emoções, né? Mas são letras profundas. Mas vamos abrir Mateus capítulo 28. Eu vou andando aqui dentro. Na realidade, vai ser um coração para coração. E pensando nessa coisa, como eu iniciei aqui, daquilo, cara, que nós podemos fazer, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? De nós nos envolvermos, de nós fazermos as coisas acontecer. E tem um texto hoje, eu vou ler ele também, que me chamou muito a atenção
no capítulo 2 de Romanos, ali a partir do verso 25, mexeu muito comigo, né? Que Deus está falando sobre quem é o verdadeiro circuncidado, né? Então, na realidade, ele fala que o Paulo está falando, né, que o verdadeiro circuncidado é aquele que pratica a palavra de Deus, né? Não é aquele que é só circuncidado na carne, né? Mas aquele que vive a palavra de Deus, esse é o verdadeiro circuncidado, né? E também uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando em Romanos também, no capítulo 2, quando nós, né, fazemos julgamento sobre as pessoas quando elas não praticam a justiça, quando elas não praticam a verdade, automaticamente nós também estamos fazendo um julgamento sobre nós já estamos julgados se nós não praticamos aquilo, né? Ele fala assim, rapaz, o que adianta nós apontarmos o erro das pessoas e nós fazemos as mesmas coisas, né? Então eu fiquei muito pensando bem assim, porque nós somos julgadores, né? Não tem como, né? Cada situação nós analisamos. Então imagina, você me analisa, eu te analiso, nós analisamos o mundo, né? Nós analisamos as pessoas, nós fazemos análise sobre as pessoas e nós temos critério de julgamento sobre as pessoas. Então, automaticamente, o mesmo lance que você dá para lá, ele volta para cá. Então isso é interessante, né? Essa coisa de quando você está observando as coisas e você está fazendo julgamento com relação às coisas que você está vendo, o julgamento é o mesmo, ele volta para você. Então é muito perigoso, porque se nós só julgarmos e não olharmos para nós, né? Fazermos um julgamento sobre nós para ver se realmente nós estamos bem, se nós estamos corretos, se nós estamos vivendo direito, automaticamente você já está sendo julgado por você mesmo. Porque você já está olhando e está fazendo julgamento. Daqui a pouco eu vou ler sobre esse assunto aí. Mas vamos lá para Mateus 28. Já tem aqui, né? Se não quiser nem colocar, pode deixar aqui que você. Eu gosto, vou falar com você, eu espero que isso sempre tem aqui. Só precisamos renovar esse mapa, né? Fazer um mapa mais atual que eu falo com você. Para mim, isso é fantástico, sério mesmo. Eu gosto desse fundo, só precisa um pouquinho mais, ser um pouquinho mais bonito, né? Uma coisa mais atual. Mas para mim esse versículo ele é muito importante. Quando eu olho para esse versículo me chama muita atenção e as coisas que eu acredito automaticamente quando eu viro para trás, eu tenho o costume de às vezes estar no lugar e virar para trás, mas não é o mesmo, né? Eu tenho que pegar alguma coisa, né? Como é que se chama, né? Como se fosse colocar ali, mas você no celular para refletir ali, né? Como é que seria o nome disso aí? Tipo passa em filme, né? Você puxa assim, aí. Hã? Holograma? Aí seria um holograma. Se é esse o nome, eu não sei. Vocês são peritos aí, os universitários. Aí eu só puxaria, se levaria para qualquer lugar, né? Chegava lá no lugar, aí aparecia esse mapa aí, né? Não sei se onde eu for a pessoa vai brigar comigo, porque de repente eu vou cobrir o que ela coloca lá, né? Mas eu acho esse versículo, tem vários versículos interessantes na Bíblia, né? Aí quando a pessoa começa, né? Aí você começa a ler muito livro e aprender daquele livro. Você fala, rapaz, esse livro, parece que aquele é o melhor livro da Bíblia, porque você se concentra tanto nele. Rapaz, tem gente que gosta muito do livro de Romanos, o outro gosta muito do livro de Mateus, o outro gosta muito do livro de Gênesis. Alguma coisa o atraiu, eu penso mais que às vezes é a dedicação da pessoa naquele livro, naquele versículo, aquilo chama muito a atenção dele, por isso que ele é mais apegado àquilo ali, igual personagens, né? Quando você é muito apegado a certos personagens, então, por exemplo, eu gosto muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para mim, é um cara fantástico, né? Porque não é questão nem do saber dele, né? Porque eu falo com você, rapaz, o saber, ele me impressiona, mas não me impressiona muito, né? Porque as pessoas que sabem muito, elas têm uma grande, um grande acerto com Deus no último dia, né? Porque quanto mais se sabe, mais é pedido daquela pessoa, né? Então, mas eu admiro as pessoas que são inteligentes, né? Mas aqueles que conhecem muito vão ter que prestar muito conta para Deus. E os que conhecem menos vão ter que prestar conta daquilo que também deve prestar para Deus, né? Mas o que me chama a atenção em Paulo, uma das coisas é a coragem daquele homem ali, né? Eu acho ele fantástico. Para mim, os criadores das pessoas corajosas, rapaz, para você enfrentar certas coisas na vida, você tem que ter coragem. Né? Bravador,
apóstolo, né? Como os 12 apóstolos. Um apóstolo no sentido de lugar e abrir um trabalho, né? A maioria das pessoas, eles não querem ir para os lucros, né? Então, esses dias assim, né? Então, eu vou falar com você, isso é pouco frio, né? Isso, na realidade, hoje não está nem tão frio como outro dia que eu nem estava aqui, né? Mas as pessoas falam assim, nossa, está muito frio, né? Aí pensa um pouquinho, e nos lugares mais remotos, onde é frio de verdade, não existe calor, só abaixo de zero. Quem é que vai evangelizar nesses lugares? Eu estava conversando com os meninos que vieram de Guarapari aqui, eu falei assim, pai, agradece a Deus por estar aqui. Porque de repente Deus fala que você deve ir para um lugar desse, como é que você vai ficar na foto? Geladinho, né? Mas isso é interessante, cara. Né? Porque os extremos, eles têm que ser evangelizados. Não só os extremos, todos os lugares do mundo, né? Porque é dever de quem? É dever nosso. E a partir do momento que nós temos luz, então nós temos um critério de julgamento sobre a evangelização do mundo. Eu mesmo falei nessa mensagem no domingo passado, lá em Guarapari, a respeito dessa questão de que se fala muito sobre vocacionado, mas cadê os vocacionados para evangelizar as outras nações? Então, a ideia que eu tenho é que todos nós, eu acredito num chamado universal, que é de Mateus, e dentro desse chamado universal você tem áreas, né, como quando você lê o capítulo 1 de Romanos, Paulo já se apresenta como um apóstolo, e ele fala sobre, não só ali, mas ele fala sobre as suas credenciais. Então ele tinha um chamado específico para certas coisas, mas também ele tinha um chamado universal. Então imagina, eu entendi, cara, que eu sou chamado. E eu entendi que a Bíblia fala sobre um chamado universal. E dentro desse chamado também eu entendi que Deus tem alguma área, para mim, uma das áreas que eu estou atuando faz parte de uma direção específica de Deus. Mas imagina, eu sei disso, que eu devo fazer tudo aquilo que eu posso para alcançar o mundo para Cristo. E um dia eu irei prestar conta dessas coisas. Não tem como eu fugir, nem querendo. Só se tivesse um mecanismo de eu entrar dentro da minha cabeça, né, e remover tudo que eu sei, mas até o que já foi falado. Não tem como. Para remover o presente é fácil. Mas o passado eu já sei, não tem como remover o passado. E nem tem como você remover o seu passado. Então, o que nós sabemos é interessante. Deixa eu só pegar aqui para você. Eu vou usar logo Romanos aqui, que eu estou dentro dessa pegada aqui. Depois nós continuamos dentro da ideia que eu tenho proposto aqui. Mas olha só esse versículo de Romanos aqui, ó. Que versículo interessante. Abre aí em Romanos capítulo 2. Claro que aqui tem um contexto, ele está falando sobre algumas coisas, né? Se você pegar o contexto aqui, partindo do capítulo 1, ele está falando, Paulo fala sobre quem ele era, o apostolado dele, aí depois ele fala sobre a questão da idolatria, da depravação do homem, aí ele inicia no capítulo 2, olha só que verso interessante esse versículo aqui. Bom é você olhar em outras versões também. E ele fala um pouquinho sobre certas coisas que estão sendo praticadas e fala como se nós praticássemos tal coisa, mas a ideia ela pode ir além, porque ele fala bem assim, o capítulo 2, portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, quando você julga outra pessoa, cara, automaticamente você já tem um critério de julgamento sobre você mesmo. Então imagina, se você faz um julgamento sobre as pessoas, né? Então, você julga as pessoas, eu julgo as pessoas, não tem como. Nós temos critérios de julgamento não só sobre essas coisas que estão relacionadas aqui, que também nós temos critérios sobre essas coisas, né? Então, essa semana, entre as coisas que estão inseridas aqui no contexto, essa semana, para quem ouviu algumas notícias, então tem coisas no contexto aqui que essa semana foi bem gritante, né? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não vou falar o que é, mas todo mundo já entendeu. Então nós temos um julgamento sobre essa pessoa, que essa pessoa está errada. Então nós sabemos que aquilo é um erro, né?
mas nós temos julgamento sobre várias coisas. Então, quando nós julgamos as coisas, então, como eu falei, então nós fazemos julgamento, por que as nações não estão sendo alcançadas? Então, da forma que você julga, automaticamente eu já estou me julgando. Então, da forma que você faz o seu julgamento, seja ele qual for, você já está se julgando. Ou seja, eu penso assim, não vai nem precisar de ser julgado no dia do juízo final, porque você mesmo vai ser o seu próprio julgamento, porque você tem critério de julgamento sobre todas as coisas. Né? Então, quando ou seja, se você sabe que deve fazer uma coisa, você deve fazer. E que se você sabe que as pessoas devem fazer alguma coisa, elas devem fazer, claro, uma responsabilidade dela, mas automaticamente você já se coloca na posição de que você também deve fazer. Então, pegando essa ideia, nós sabemos que nós devemos alcançar as nações para Cristo. E não tem como, não tem escapatória, gente. Nós não temos escapatória, então nós devemos fazer tudo aquilo que nós podemos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Deus e o nosso próximo, nós devemos fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, eu tenho pensado muito nisso, qual é a minha contribuição, e eu vou falar, eu não sei como é com você, cara, mas eu fico pensando, eu penso muito, né, eu fico pensando assim, rapaz, isso não é, eu não vivo com medo, mas eu tenho um temor gigantesco em não fazer as coisas que eu devo fazer. Eu não sei o que você pensa assim, mas não é aquela coisa que eu estou com medo de Deus, né? Mas eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor das coisas porque eu devo fazer as coisas. Né? Então eu tenho pensado, né, constantemente sobre essa coisa, o que eu posso fazer. E é sobre isso que eu vou estar desenvolvendo com vocês aqui nessa manhã, relacionado a esse texto de Mateus. Daí, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos um dever de evangelizar as nações. E, como eu já falei em outra vez aqui, aí a pessoa chegou para mim e falou bem assim, mas esse mandamento é um mandamento que foi dado para os apóstolos. Eu falei assim, não, mas Deus deu para os apóstolos e falou para os apóstolos nos ensinar a mesma coisa que ele tinha ensinado para os apóstolos. Então não tem escapatória. Jesus ensinou para os apóstolos nos ensinar, e nós sendo ensinados para nós ensinarmos a outras pessoas. Então nós não temos escapatória. E por mais que pode haver uma divergência com relação a essa coisa de que uns são chamados e outros não, eu vou falar com você, não tem como. Depois, se não existisse esse versículo, quando você vai lendo os evangelhos, quando você vai lendo a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, né? Eu acho que eles desafiam muito a gente a respeito da mensagem específica ali, né? Os evangelhos bem clarinho, né? Dá para você entender muito bem. Eu não sei, eu não entendi muito esse versículo no ato da minha conversão, mas uma coisa que eu já entendi quando eu me converti, cara, só de eu me converter, eu já entendi uma coisa, que eu devia falar de Deus para outras pessoas. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que isso é um impulso de Deus no nosso coração, no nosso ser, já para nos mostrar que nós temos um dever de anunciar a mensagem para outras pessoas. Automaticamente eu fui aprendendo, fui lendo, fui aprendendo, fui lendo, isso foi chegando mais forte sobre mim. Então, para mim, se uma pessoa ela se converte, ela não tem essa ideia de querer ganhar outra pessoa, eu não consigo entender que ela se converteu, não. Porque isso é meio que natural, você se converter e você querer falar do amor de Deus para outra pessoa. E depois você vai se aprofundando no Evangelho, você vai conhecendo o Evangelho, você vai vendo que você tem uma responsabilidade, você vai vendo que você tem um dever, você vai vendo que é um mandamento de Deus. Isso não é uma opção. Deus falou bem assim, pai, se possível for, faça discípulo de todas as nações. Sinta-se à vontade para atender, mas eu quero pedir para você, se der para você fazer um favor para mim, evangeliza o mundo. E não é assim que ele falou. Ele deu uma ordem, né? Enquanto nós estamos indo, nós devemos fazer discípulo de todas as nações. Nós nos encontramos aqui, nesse contexto de Caxias, as pessoas que estão nos visitando, que estão aqui conosco do evangelismo, as pessoas de fora, de outros lugares, né? Fazem parte de outros lugares. Então, lá onde elas estão, como o pessoal que chegou aqui de Guarapari, eles devem fazer discípulo lá. Eles estão aprendendo, são os rapazes que estão conosco aí do seminário, né? Então, lá, enquanto eles estão lá, eles devem fazer o quê?
tudo que eles podem fazer para, além de serem discípulos, fazer discípulo. Como é que é? Como é que é? É lendo a Bíblia, é orando, é praticando aquilo que Deus tem pedido para eles, né? E entrando aqui dentro, eu quero ler Romanos, aproveitando aqui Romanos, capítulo 1, o verso 18, e eu vou ler numa tradução diferente. Eu tenho ouvido e lido uma tradução no português de Portugal, né? E rapaz, eu gosto, eu consigo entender bem é português, é claro, né? Só que é o português de Portugal, né? Mas eu gosto porque eu consigo entender bem na linguagem deles, né? Aí vocês vão entender por que eu estou lendo esse versículo aqui relacionado a esse de Mateus, capítulo 28 aqui, ó. Romanos, versículo... O que é isso? Resolveu? Acontece, né? Isso é bom para quebrar o gelo. Gostei do barulhinho. Depois você bota aí no grupo dos alunos, da liderança, para a gente pegar também esse solzinho aí. Segura, Samanta, reunião. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando desse versículo aqui. Ó. O capítulo 1, verso 18, é um dos versículos assim, que me chama muita atenção na palavra de Deus e específico aqui no texto de Romanos. Romanos é uma carta interessante. Diz assim, ó, com efeito, Deus manifesta a sua ira divina contra toda impiedade e injustiça cometida por aqueles que, pela sua injustiça, não deixam que se conheça a verdade. Deus castiga-os porque eles conhecem bem aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, pois também a eles Deus se deu a conhecer. De fato, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, não tem desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram nem lhe deram graça, como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Essa versão aqui é muito bem clara, mostrando que o ser humano, cara, ele tem uma noção de Deus. E nota-se bem aqui, ó, ele não está falando sobre o conhecimento do Evangelho. Ele está falando sobre o conhecimento de Deus, que o que se pode conhecer de Deus é revelado através da natureza, através do visível e do invisível. Então ele fala que um homem, ele tem uma noção para poder responder para Deus. Então, e no dia do juízo final, com certeza Deus vai nos cobrar, vai cobrar de toda a raça humana as decisões, as ações que o homem tem cometido. Então, isso aqui é critério para julgamento, né? Ou seja, o saber do homem e o negligenciar do homem é critério para julgamento. Como é que vai ser o julgamento? Então, vai ser segundo a ciência, segundo aquilo que o homem tem, segundo aquilo que o homem sabe de Deus. E daqui a pouco eu volto nesse versículo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, o que eu quero para nós nessa manhã é falar que Deus nos deu a incumbência de nós mudarmos esse mundo. Então, quando você olha para as notícias, quando você se depara com o jornal, nós que acompanhamos, né? Eu nunca acompanhei tanta política, né? Hoje nós somos muito mais interessados na política do que nós éramos outrora. Talvez você não tenha interesse nenhum, mas eu tenho interesse basicamente todos os dias. Eu vejo alguma notícia sobre a política e eu tenho visto, claramente, né, que o negócio está de mal a pior. Então nós vemos o mundo, ele é um caos. Né? Nós olhamos várias coisas. Esse dia eu estava não relacionada à política, né, mas uma coisa que ficou em alta foi a perseguição ao Lázaro, né?
Aí, rapaz, eu fiquei viajando naqueles dias ali. Eu fiquei pensando bem assim, eu não tenho ele como coitado, né? Mas eu fiquei pensando, sabe o que que é? Rapaz, a oportunidade, cara, que aquele cara teve de ser cristão. Porque a avó dele, acho que a avó dele que era crente, né? E falava do amor de Deus para ele, até o nome dele, esse nome não é à toa, né? Eu fiquei pensando bem assim, cara, eu fiquei pensando, e se esse cara agora se entregar, como é que vai ser a vida dele, né? Mas era melhor que ele se entregasse, né? Pelo menos ele se convertendo e se entregando, seria salvo, né? Mas imagina, né? Se ele morreu no ato do seu pecado, tudo mostra que ele morreu. Eu fiquei pensando bem assim, cara, que oportunidade esse cara teve, né? De fazer as mudanças, né? E ele perdeu, tudo indica que ele perdeu de fazer a mudança porque ele conhecia o Evangelho. Então aqui não estou falando o que ele merecia, o que ele deixou de merecer, nada disso. Eu só pensei na oportunidade que ele jogou fora, né? Diante do conhecimento que ele tinha, jogou todas as coisas fora, família e principalmente Deus e a sua salvação, segundo, olha, né? Vai saber se lá, né? Pelo menos não é muito difícil na troca de tiro com a polícia ali, né? Como é que vai ser? É meio estranho, né? Mas isso aí eu não. Isso aí são ideias que eu fiquei viajando e pensando muito nessa coisa da oportunidade que ele jogou fora. Mas nós temos a oportunidade, né? Não só de nos mantermos firmes para aqueles que se converteram, mas nós temos uma grande oportunidade de fazer mudança. Quantos Lázaros existem ainda no mundo, né? Quantas pessoas que você conhece que fazem mal para essa sociedade, que têm segurado a justiça de Deus pela injustiça que comete, né? Então, nós que estamos vivos, nós temos a oportunidade de fazer com que esse mundo seja diferente, cara. E para esse mundo ser diferente, eu quero dizer, a mudança do mundo, ela começa com você. Então, por que eu falo que começa com você? Porque você é um ser livre. Você é um ser livre. E você tem tudo, principalmente esse grupo que está aqui. Porque quando você olha, agora voltando lá para Romanos, Deus fala que o homem tem a ciência sobre ele. E essas pessoas também são livres para poder fazer as escolhas. Só que essas pessoas, elas não têm um conhecimento do Evangelho igual esse grupo que está aqui tem e algumas pessoas que estão me assistindo têm. E eu quero dizer uma coisa: ser livre, ter o livre-arbítrio, que eu acredito no livre-arbítrio, então as pessoas podem pensar o que for, né? Então tem essa briga, né? Livre-arbítrio completo, livre-arbítrio pela metade, livre-arbítrio nenhum. Então, eu acredito que o homem tem seu livre-arbítrio por completo. Porque como é que eu vou ser julgado naquele dia? Pelas escolhas que eu tenho feito. Porque se eu não posso fazer escolha, eu vou ser julgado com que critério? Né? Então tem aquela ideia que você só pode escolher o mal e nunca escolher o bem, né? Mas quando você olha para a palavra de Deus, igual esse versículo aqui que eu acabei de ler, né? Porque o homem, o que de Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, quando você vai pegando esse texto aqui de Romanos, né? Deixa eu só ler aqui para pegar direitinho a ideia, só um minutinho. Que eu quero só passar uma ideia que eu estava conversando com o pessoal esses dias. Eu só abri aqui em cima do capítulo 2 de Romanos, tem uma ideia interessante. O capítulo 2, o versículo 14, diz assim, ó: quando, pois, os gentios que não têm a lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Olha só que versículo interessante. Para aqueles que já me ouviram ontem e esses dias falando sobre esse versículo, quando, pois, os gentios procedem de conformidade com o quê? Então, é a natureza do gentio, quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei. Então, como que se um homem ele não pode escolher, como que ele pode, por natureza, proceder de conformidade com a lei? Ou seja,
Como que ele pode fazer o certo se ele não consegue fazer o certo? Entende o que eu estou falando? Todo mundo entende? Porque está falando aqui, ó, Romanos, quando, pois, o gentio que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve ele de lei para si mesmo. Como alguém procederia por natureza em conformidade com a lei, se considerarmos que ele não pode escolher? Então, se eu não posso escolher, como que eu vou, se eu só posso escolher o mal, como que eu vou proceder de conformidade com aquilo que é certo se eu posso escolher o mal? Então, esse é um dos textos que mostra que você é livre para escolher, tanto o bem como o mal. Então, o ser humano ele é livre para poder escolher. Por que eu estou batendo nessa tecla que o homem é livre para poder escolher? Por que eu estou falando, por que eu estou pegando essa ideia aqui da liberdade? O homem ele é livre para poder escolher. Só que tem um detalhe: sendo livre, o homem ele não possui o direito de fazer escolhas erradas. Porque quando você pega o versículo de Romanos, o capítulo 1, verso 18, diz o quê? Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, ó, o homem, ele é livre. Mas quando o homem escolhe errado, conforme está no versículo 18 de Romanos, fala que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem ele é livre, mas ele não pode escolher aquilo que é errado. Tem uma diferença em ser livre e ter o direito de fazer escolhas que não convêm. Porque se o homem ele pode escolher alguma coisa errada, Deus não pode fazer julgamento sobre aquilo que ele tem direito. Então o homem ele não tem direito. Então, a forma de nós mudarmos o mundo é nós pegarmos a nossa liberdade e fazermos as mudanças necessárias que nós devemos fazer na nossa vida. Então, você é livre para poder fazer qualquer escolha. Só que você não tem direito de fazer escolhas que são incoerentes com a verdade. Ele pesa a mão sobre aqueles que escolhem errado, sobre aqueles que estão detendo a verdade pela injustiça que praticam. Então, a liberdade que você tem é para você poder fazer as escolhas. Mas a liberdade é para você poder fazer as escolhas erradas. É para você poder fazer as escolhas certas. Então, a forma de você mudar esse mundo é você certas. Então, você é livre. Mas quais as escolhas que você tem feito? Quais as feito? Porque Deus está falando, você tem critério de julgamento. Então, quando você olha para o julgamento sobre a pessoa, automaticamente, o mesmo critério de julgamento que você faz com relação às pessoas, ele também. Então, a forma que nós podemos mudar as coisas é sendo diferente, de nós sendo do jeito que Deus projetou para nós. Então, a forma que Deus nos projetou para nós é nós temos uma vida certa, uma vida santa, uma vida que obedece a Deus no sentido. Então, a forma de nós fazermos a diferença nesse mundo é nós mudando a nossa canda aquilo que nós temos conhecido de Deus, cara. Então, essa é a forma que você pode ser usado, que eu posso ser usado, mas esse mundo está um caos. Então, o que você tem conhecido? Então, pensa um pouquinho, imagina, o que você tem feito, por exemplo, com relação, você sabe que uma das formas de você mudar as coisas é você orando. Então, até que ponto, ou qual é a quantidade, ou sobre o que você tem orado? Então, a forma de nós mudarmos o mundo começa conosco. Então, quando nós olhamos algumas coisas, nós temos um julgamento sobre aquelas coisas. E tem coisas que você não consegue mudar porque você fala. Ontem, eu estava conversando com a minha irmã sobre uma certa pessoa, né? E eu falo com você, rapaz, a minha vontade é falar umas verdades para essa pessoa. Eu vou ser bem aberto com você, disposição até de cair na mão com ele. Mas eu não posso, né? E nem sei se qual que ia ganhar. Mas
Ele sabe quem eu sou. Então, a forma das coisas mudarem é eu mudando. Então, você acha que se... Ele não vai me ouvir, tá? Ele nunca me ouviu. Ele não suporta uma verdade. Se eu falo uma verdade para ele, eu já falei para ele. E eu fiquei com medo até dele pegar um objeto e, na situação que eu estava, ele tinha um objeto e não dava para correr. Então não tinha como, né? Assim. Mas qual é a forma, então, pastor, de você mudar essa pessoa? Então, eu tenho feito as mudanças que eu devo fazer na minha vida. Então, como é que eu vou mudar o mundo? Eu estou falando de mundo, eu estou falando de pessoas. Como é que eu posso mudar essa pessoa? Então, eu tenho pedido a Deus por essa pessoa desde quando eu me converti. Então, qual é a forma de você mudar o mundo? Você mudando a si mesmo. Então, quando você ouve ver coisas que não são coerentes, como é que você vai mudar essas coisas? Como, irmã? Entre as coisas que você vai fazer para mudar esse mundo é orando. Nós queremos muito de cabeça. Nós pensamos muito sobre algumas coisas. E queremos. Se eu pudesse, se essa pessoa fosse, se ela parasse, essa pessoa, várias pessoas, mais específico essa que está na minha mente. Rapaz, se eu conseguisse parar com essa pessoa e ela me ouvisse por 10 minutinhos, mas não reagisse, ficasse quieta, me ouvisse e depois ela fosse para o lado dela e eu fosse para o meu lado. Eu não sei se ela ia ponderar sobre o que eu falei. Talvez ia ficar ecoando na mente dele. Mas eu já vi que ele não me ouve. Ele não, humildade passou longe dessa pessoa. Então, como é que eu vou mudar? Fazendo as mudanças que me cabem, o que eu tenho feito, e feito de tudo para essa pessoa mudar. Então, como é que você vai mudar as coisas desse mundo? Você é livre. Deus te deu a liberdade para você fazer as coisas. Então, a primeira pessoa que você vai mudar é você. E agora, o que você deve fazer? Você deve pegar tudo o que você sabe e colocar em ação. Então, imagina, cada um de vocês aqui, vocês são um potencial gigantesco. É como se Deus pegasse, eu não sei o tamanho disso, mas é como se Deus conectasse, pensa em plug ou qualquer outro tipo de, ou ligar fios, ou qualquer outro tipo de mecanismo, né? É como se Deus pegasse e plugasse dele em você. E tem dele em você agora. Não é simplesmente o que você sabe, não é simplesmente só as suas escolhas, mas tem tudo plugado em você, né? Só que para você distribuir aquilo que é plugado em você, porque está plugado em você. Quem é que está em você? O Espírito de Deus. Então você tem toda essa energia em você, todo esse poder em você. Pá! Então você fez todo esse processo de mudança na sua vida, né? Que é o novo nascimento, não vou entrar nisso aí, né? Já estou partindo do pressuposto, lançando outro tipo de semente, não semente, né? Semente para poder desenvolver a vida. Então, esse poder está plugado em você. Agora, como é que esse poder é distribuído? Rapaz, depende muito das suas ações e das suas atitudes. É um sinergismo, né? Deus, através do homem, alcançando outro homem. Então, você fez essas mudanças, Deus está em você, então o que Jesus falou? É importante que eu vá e que ele... Então, imagina, o que é melhor, o Espírito ter vindo ou Jesus morando no nosso meio? Hã? O Espírito ter vindo. Porque Jesus, como homem, ele não poderia estar em todos os lugares, ele não poderia estar dentro de você. E ele não poderia dar esse poder como homem para você. Então eu falo, pai, é importante que eu vá. E ele falou que é importante. Quando ele fala que é importante, é importante. Importante que eu vá e que ele venha. E ele veio. E agora ele está em você. Então como é que nós vamos fazer as coisas acontecer? E tem coisas que não vão acontecer de uma hora para outra. Nós temos que ter um pouquinho de paciência. E a paciência, ela anda longe de nós, né? Nós somos muito impacientes. Sabe? Achocolatado está demorando demais. Quando você joga o Toddy, o Nescau, propaganda para o Nescau com o Toddy, né? Quando você lança no leite, está demorando demais, porque você queria, talvez, fazer só assim, se transforma em achocolatado.
né? Nós já não estamos mais gostando de apertar o controle, né? Nós queremos dar uma ordem, uma voz, e daqui a pouco nós vamos falar bem assim, a voz está demais, tem que falar, tem que ser por telepatia, só pelo poder da mente. Tchuf! Aí vai cair no canal, vai ligar a televisão, vai ligar o ventilador, vai ligar não sei o quê, vai ligar não sei o quê. Por isso que nós não gostamos muito nem do fogão a lenha, né? Porque eu estava ali, eu falo para você, rapaz, 2 fogões disso aqui não resolve tudo, mas ameniza esse lugar. Mas, rapaz, corta a lenha, bota a lenha, não é fácil, né? Tem que ter os gibeonitas, né? É o gibeonitas que era o cortador de lenha? Lá era eles? Quem lembra que era ele? Carregador de água, não sei, eu acho que era eles mesmo, né? Tinha que ter os cortadores de lenha, né? Aí não seria ninguém do seminário, eles iriam de fora. Vamos botar os meninos de Guarapari, né? Mas teria que ter, tipo assim, rapaz, a gente vai ficando tão acomodado com as coisas, né, que nós vamos perdendo essa coisa de fazer. Mas pensa um pouquinho agora, então tem coisas que não acontecem de uma hora para outra. Então você pega, foi plugado, né? Isso aqui é só figurativo, na realidade é mais do que plugar. O Espírito de Deus, agora as transformações que ele fez na sua vida. Então imagina, o potencial que você tem não é só pela sua ciência, não é só pelo seu conhecimento, não é só pela sua força. Rapaz, agora você tem o Espírito de Deus, essa força gigantesca, essa força transformadora. O que você tem feito com essa força? O que eu tenho feito com essa força? Então imagina, é Deus, entre aspas, à nossa disposição. Não é que Deus é o nosso capacho, o nosso empregado. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus, mas mais específico, filho. Não é que Deus está sujeito a nós que estamos sujeitos a Ele. Mas é interessante porque Ele fala para nós pedirmos e continuar pedindo. Ele fala que Ele vai nos prosperar. Ele fala que nós vamos ser bem-sucedidos. Então, quem é que está fazendo essas coisas para nós? É Deus, nos garantindo sucesso, nos dando vitória, prosperando a nossa vida, né? Ele não é o nosso empregado, mas de uma certa forma, ele se dispõe a realizar aquilo que nós temos pedido para ele. Então, a transformação do mundo começa com você. E depois que você recebe o Espírito de Deus, nós temos uma ordem. Você se converteu, Deus te deu uma ordem. Agora, o que você deve fazer? Isso não é para um grupo seleto de pessoas. Isso é para todos nós. E agora o que você deve fazer? Você deve fazer tudo aquilo que você entende para alcançar o perdido para Cristo. Não é só orar. Nós podemos contribuir, mas não é só orar e não é só contribuir. Nós podemos falar, mas não é só orar, contribuir e falar. É viver. Lembra da igreja de Atos? Então, a igreja de Atos é a igreja exemplo para nós, né? O início da igreja ali. Então, as pessoas, pela forma em que viviam, as pessoas olhavam para eles e queriam falar para eles, eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual a essas pessoas aí, discípulo de Cristo. Então você contribui, você olha só, a transformação começou com você. Agora você começa a exercer tudo aquilo que você tinha aprendido de Deus. Então agora você não só conhece Deus por aquilo que se pode conhecer, conforme eu citei em Romanos capítulo 1, verso 18. Agora você conhece mais do que você conhece por natureza. Agora você conhece o Evangelho. E ainda mais esse grupo que está aqui, não sei as pessoas que estão me assistindo, né, mas provavelmente conhecem também do Evangelho, mas agora esse grupo aqui, eles têm muito mais do que o que de Deus se pode conhecer por natureza. Nós somos seminaristas, professor, pastor, diretor de seminário, professores, pastores, obreiros. Então nós temos muito mais ciência do que aquilo por natureza. Porque agora nós não só temos as coisas objetivas, mas nós temos muita coisa subjetivas. Desculpa, nós não só temos subjetivo, mas nós temos muitas coisas objetivas. Ou seja, nós temos muito conhecimento de Deus. Então a mudança começou em você, você tem feito, tem tomado. Agora nós precisamos fazer o quê? Mas eu não sei como, cara. O que eu sei, eu estou fazendo. Mas isso aqui é mais um estímulo. Como é que nós vamos alcançar esse mundo? Igual
quando eu cheguei, dei a comparação do frio, né? Então, nós não queremos nos mover, cara. Já reparou? A igreja, né? Nós somos a igreja, estou falando sobre nós, não essa igreja, a igreja de forma geral. Parece que se mover dá trabalho, parece que fazer dá trabalho. Então, a mudança, ela tem que começar com você. Se é se mover, nós vamos nos mover. Se é contribuir, nós vamos contribuir. Se é ir em algum lugar, nós vamos em algum lugar. Então, faça tudo, depois que você é transformado, faça tudo aquilo que você pode fazer. Eu devo fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Então, o dia não se acabou ainda. Então, no dia de hoje, o que, que nós podemos fazer para fazer a diferença nesse mundo? Alguma coisa hoje você vai fazer. Eu não sei o que, mas alguma coisa nós vamos fazer. Então, nós temos o dia. Será que nós, ainda hoje, nesse dia, nós vamos pedir por alguém? Nós vamos clamar por alguém, nós vamos pensar em contribuir com alguém financeiramente. Se alguém passar perto de nós, né, dando uma oportunidade, será que nós vamos evangelizar? O que, que nós vamos fazer? Né? E o que, que nós vamos fazer com esse tamanho poder que está dentro de nós? Então, isso é eu não sei nem, é muito mais do que uma bomba atômica, cara. O Espírito e nós somos muito mais do que qualquer coisa. Então, como é que nós vamos fazer a diferença nesse mundo depois que nós mudamos? Agindo. Né? Então, nós devemos usar todos os meios necessários para alcançar as pessoas para Cristo. Então, cada um vive na luz que tem. Então, se você já é um cristão, se você já é um convertido, qual o desafio que eu tenho para você? Para você fazer a mudança nesse mundo, faça tudo aquilo que você pode fazer. Então, nós temos uma semana pela frente. O que nós vamos fazer nessa semana? Né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei como você o frio, ele mexe muito comigo. Então, a tendência do frio é meio que parece que o frio ele é como se fosse uma... E esse frio, que não é esse frio todo. Hoje tá bom, né? Mas parece que é como se me botasse num casulo, num negócio e me apertasse. E eu já vi que eu não posso ficar assim. Então, de vez em quando, eu falo assim, rapaz, eu tenho que levantar, eu tenho que me agitar, eu tenho que ir para frente, porque se eu for ficar assim, isso é como se fosse é como se estivesse te deprimindo. Loucura. Parece que eu perco a minha atividade, né? Então, as coisas que eu já faço já é de pouca atividade, né? Fisicamente falando. Aí, o que eu devo fazer? Se eu entrar nesse mundo, eu vou ficar sem fazer as coisas que eu devo fazer. Então, o que eu devo fazer? Ontem mesmo eu estava de tarde, aí eu comecei, estava sentado, né? Lendo e orando e fazendo algumas coisas, né? Estava mais pensando em algumas coisas para essa manhã. Aí eu senti que aquele negócio estava meio que, parece que me sufocando. Falei, rapaz, eu não posso ficar parado aqui, não. Aí fiquei na sala, andando para lá e para cá e orando, né, para sair. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, porque se nós não tomarmos cuidado, alguma coisa pode nos sufocar e não fazer com que nós venhamos a agir, a fazer as coisas que nós devemos fazer, cara. Não pare. Faz tudo aquilo que você pode fazer para nós fazermos a diferença. Então, você tem uma ordem, eu tenho uma ordem. Nós podemos fazer alguma coisa para mudar esse mundo. Então, o que você vai fazer? Pastor, a única coisa que eu posso fazer é orar. Não existe nada maior do que isso, porque você está agindo, pedindo para Deus fazer as coisas para você. E quantas coisas, cara, você não deve pedir que eu não devo pedir? Então, essa pessoa que veio na minha mente no início, cara, eu vou falar com você, eu tenho que pedir para essa, não é só essa pessoa, eu tenho que pedir para essa pessoa todo dia. Eu não peço todos os dias, mas quase todos os dias. Porque como é que essa pessoa vai mudar, cara? Eu não consigo mudar ela. Se você, o que você acha, pastor Paz? Ela é imutável, se você for olhar com os meus olhos. Pessoa dura, é da equipe de Faraó. Estou exagerando, não, ele é da equipe de Faraó. Quanto mais você atiça, mais duro ele fica. Se ele estivesse lá, ele falasse, Faraó é nós, hein? Ele ia fazer assim, ser da equipe dele, não sei, porque ele ia ter problema.
Ele não ia querer submeter para Faraó, você aqui só pode o comandante. Mas faça tudo que você pode para mudar esse mundo. Deus abençoe, shalom para todos.